Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ellen Alcântara e hoje é o meu primeiro vídeo falando sobre as minhas impressões do primeiro romance lido após anos, lendo apenas livros técnicos de desenvolvimento pessoal e literatura infantil. Afinal, eu sou mãe de um menino de 4 anos e esse tem sido o principal cenário dos últimos tempos. Esse livro fez parte da curadoria do Clube do Livro Janelas Abertas, o qual eu entrei recentemente e que é daqui da minha cidade. E o livro que eu estou falando é O Palavra que Resta, de Stênio Gardel. A Palavra que Resta fala de Raimundo Gaudêncio, um homem de 71 anos, analfabeto, sertanejo nordestino, homossexual, que viveu um romance na adolescência que foi interrompido pelo preconceito, pela crença de que gostar de outra pessoa do mesmo sexo era sujo, imundo, torto, perigoso, e passou 50 anos guardando uma carta que nunca foi lida. Há tanto a ser esmiuçado nesse livro que Raimundo poderia ser qualquer um de nós. E ele representa aqueles que sofrem violência por conta desse sistema que é excludente e que ensina apenas a sobreviver e não a você existir, a ser, né? E faz nos lembrar de que não é clichê dizer que a leitura, ela liberta. Pensa comigo, o que acontece quando a sua vida cabe toda dentro de uma carta e cabe dentro de uma carta que nunca foi lida, e nunca foi lida porque você não sabe ler, não porque foi uma escolha, mas é porque você não sabe ler. E Stênio vai além quando ele faz Raimundo confrontar com os muros que ele precisou construir para performar essa imagem de homem hétero, mesmo quando o seu corpo e o coração iam pelo caminho contrário. E como o medo é a raiz da violência, a violência contra os outros e contra nós mesmos. Partindo desse princípio e seguindo a minha linha terapêutica, como eu poderia encontrar ali chakras bloqueados em desequilíbrio, principalmente ali o chakra básico, que é esse chakra que vai tratar das nossas raízes, dessa sensação de segurança, de pertencimento. E quando a gente encontra esse chakra bloqueado, ele vai reforçar essa sensação de medo, essa falta de ação no mundo, essa insegurança interna, essa falta de pertencimento, né? E além do chakra básico, a gente também pode pensar na realidade de Gaudêncio, um chakra laríngeo bloqueado, né, em desequilíbrio, que é esse chakra que fala sobre a nossa comunicação, sobre a nossa voz interior, a nossa real verdade, né? A nossa verdade interna. E quando eu falo de verdade interna, eu tô falando desse lugar interior, esse núcleo interior original, que não está envolto desses muros que a gente constrói, dessa casca rígida, né? Esses muros que são formados pelas nossas crenças, nossos modelos de pensamento, nossas emoções deturpadas, as nossas máscaras, né? Essas máscaras que a gente constrói, mas essa verdade é própria. Então, um chakra em desequilíbrio, né? Um chakra laríngeo em desequilíbrio, ele vai falar dessa voz que ela não é ouvida, que não é expressada, você não consegue trazer ao mundo a sua verdade interna. E quando Gaudêncio ele precisa confrontar esses muros, me remete ao tarô, uma das cartas que vai tratar justamente desses muros, né, dessas estruturas que precisam ser destruídas, né? Se a gente quiser passar para um próximo nível, se a gente quiser fazer uma virada de chave. Estou falando da carta da Torre no tarô,
que em geral ela surge na nossa vida, situações como a da torre, quando a gente não consegue fazer transformações de dentro para fora, e a vida ela exige que essas transformações aconteçam, trazendo situações, circunstâncias que fazem tudo ruim. E aí, muitas vezes, isso acontece de um modo doloroso, porém necessário, né? Para a gente poder passar para um outro patamar, é preciso que esses muros eles sejam derrubados para dar lugar a uma construção nova, a originar um novo ser. E a palavra que resta, ela vai nos falar da importância do valor da expressão, de se ter um espaço seguro para ser quem se é, sem máscaras, de como as nossas sombras, elas nos assombram, elas nos adoecem, e como é preciso coragem para enfrentar essas sombras. Como diz o poeta Sufi Rumi, né? A ferida por onde a luz entra. Então a gente precisa olhar para esses lugares de dor, dessas sombras, para dar oportunidade de cura na nossa vida. Esse é um romance que ele vai nos lembrar sempre de que viver o próprio caminho, a própria verdade, tomar as rédeas da própria vida, buscar essa essência interna vai nos levar para um caminho de liberdade, para um caminho de felicidade, mas que para isso vai nos exigir coragem, vai nos colocar em vulnerabilidade, mas vai ser necessário, né? Eu vejo em Raimundo um homem muito sensível, e eu acho que isso é muito do modo como o próprio Stênio ele conduz os pensamentos de Raimundo no livro. E eu vejo que essa sensibilidade ela é necessária para que hajam as transformações internas, né? Quando a gente muda internamente, consequentemente, todo o entorno ele é transformado. E isso fica muito claro na obra. Várias temáticas elas poderiam ser abordadas a partir desse livro, mas uma das principais é a que eu deixo aqui, é que com certeza todo mundo tem alguma carta guardada que em algum momento vai precisar ser lida ou queimada, alguma coisa vai ter que ser feita com ela. E é nesse lugar de encarar as cartas, né, internas, pessoais, faz com que a gente gere curas e transformações em vários níveis da nossa vida. E aí, inspirada em A Palavra que Resta, eu fiz uma meditação para a gente trabalhar essa carta pessoal interna. E se você se interessar, quiser meditar, é só clicar no link disponível, vai estar aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então, até o próximo vídeo.